Faxineira descobre segredo chocante ao acalmar bebê de rico e reviravolta aguarda. Maria enxugou o suor que escorria pela testa enquanto arrastava o balde de água morna pelo luxuoso corredor do condomínio. Ele parecia interminável, com suas paredes forradas de quadros caros e um brilho exagerado que a deixava angustiada. Cada passo era um lembrete do quanto a vida podia ser cruel. Sua filha pequena, Sofia, estava em casa. E Maria sabia que cada centavo que ela ganhasse ali seria um passo a mais na luta diária para garantir um futuro melhor para a menina. Um futuro livre das preocupações que a corroíam. De repente, o choro ensurdecedor do bebê do magnata ecoou por todo o imóvel. Normalmente, Maria não se meteria nos assuntos do bilionário, mas algo a levou a aproximar-se do berço em uma tentativa desesperada de acalmar o pequeno Lucas. Ele parecia um anjo, com aqueles cachos dourados e olhos imensos, mas seu choro transformava a casa em um verdadeiro caos. Um dia só de faxina, Quickly se tornara uma corrida insana. "Por favor, meu Deus, me ajuda!" murmurou Maria, enquanto pegava Lucas em seus braços. Com um balançar suave, começou a sussurrar canções de ninar que ensinara à sua própria filha. Para sua surpresa, o menino começou a se acalmar. Até que, em meio a essa calmaria, Maria avistou algo brilhar sob a estante de brinquedos. Um colar com um pingente misterioso que parecia pulsar com uma energia estranha. Curiosa, ela se agachou e pegou o objeto, sentindo um frio na espinha, enquanto seus dedos tocavam a pedra que reluzia em tons de azul profundo. "Uau!" pensou, observando o brilho quase hipnótico do colar. Mas não era apenas beleza! Havia algo mais, uma sensação palpável que pulsava em suas mãos. Enquanto isso, do outro lado da casa, os gritos do magnata e os sussurros da esposa ecoavam entre os corredores. Maria percebeu com um olhar furtivo que a tensão estava crescendo. As paredes do condomínio, repletas de riqueza, pareciam agora o cenário de uma tragédia pessoal. O choro de Lucas se calou assim que Maria segurou. Colar mais perto. E isso a impressionou. Ela viu um vislumbre de uma conexão entre eles. O bebê, seus olhos arregalados, parecia mais animado, quase fascinando-se pela energia que emanava do objeto. O que era aquele colar, afinal? E o que ele tinha a ver com aqueles dois? Maria sentiu que estava prestes a entrar em um turbilhão de segredos. O que mais estaria escondido por trás das portas daquele condomínio diabolicamente luxuoso? Seria aquele colar a chave que poderia continuar a unir aqueles dois? Ou poderia separá-los ainda mais, em meio a desavenças e rivalidades? Ela sabia que precisava agir, mas ao mesmo tempo, seu coração estava dividido entre a esperança de ajudar o bebê e o medo de colocar em risco a segurança de Sofia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Maria estava paralisada. O colar ainda em suas mãos, quando um estrondo repentino rompeu o silêncio da casa. O bebê se engolia em seco e seus olhos, olha, se arregalaram de medo. O barulho parecia vir da sala de estar e o coração de Maria acelerou. O que estava acontecendo? Seu instinto materno a fazia hesitar entre acalmar o pequeno ou investigar a origem daquele som. Ela decidiu se aproximar. O corredor parecia mais longo agora, cada passo ecoando em sua mente. Ao virar a esquina, ela avistou a cena. O magnata, dono daquela mansão extravagante, estava de pé no meio da sala, uma expressão de destruir tudo ao seu redor. Ele gritou com a esposa, uma mulher deslumbrante que tentava contê-lo. Mas o que Maria viu a deixou em choque. Sobre a mesa de vidro estava um álbum de fotos. O magnata estava segurando uma imagem em particular, sua expressão mudando de raiva para desespero e então, em um instante, para um ódio corrosivo. "Você me traiu!" ele berrou, olhando para a esposa com uma fúria sem limites. Maria sentiu um nó na garganta. Como ela poderia ter se metido em algo tão profundo? Mas então, algo em sua mente fez clique. No álbum, havia fotos de Lucas, mas não apenas isso. Havia uma foto de Maria, ou melhor, de sua filha, Sofia, como um bebê, junto ao magnata. Uma imagem da infância invisível cobria o papel, conectando-os de alguma forma que ela não compreendia. A mulher começou a chorar, e a raiva do magnata se transformou em desespero. "Como você pôde esconder isso de mim? O que mais você está escondendo?" Maria mal podia respirar. O que estava acontecendo? Ela mal tinha percebido que as sombras do passado estavam se aproximando e agora ameaçavam destruir tudo de mais precioso em sua vida. A esposa do magnata, agora com os olhos cheios de lágrimas, olhou em direção a Maria. Você sabe quem somos!" Ela ofegou, como se Maria tivesse a resposta que todos precisavam. O pequeno Lucas, ainda em seus braços, começou a chorar novamente, o som se misturando ao clamor daquela discussão que explodia, como fogos de artifício. Nesse momento, Maria teve a intuição de que o colar, aquele objeto estranhamente mágico que a acalmara momentos antes, tinha um significado muito mais profundo. Podia não ser apenas uma peça de joalheria. Talvez fosse uma conexão entre as duas crianças. Uma ligação que transcende o tempo e os segredos escondidos. O que representava não estava claro. Mas a sensação de que ela estava prestes a desenterrar algo muito maior do que imaginava era palpável. E então, como se a cena estivesse sendo direcionada por uma mão invisível, uma porta se abriu. O braço de um homem alto e sombrio atravessou o espaço, e uma voz profunda ecoou: "Não podemos deixar que eles descubram." Sobre o colar, ele olhou diretamente para Maria e o tempo pareceu congelar. Um frio percorreu a espinha de Maria. O que mais aquele colar escondia?
Qual era o segredo devastador que estava prestes a ser revelado? O bebê Lucas olhou de volta para ela, como se soubesse que a verdade estava prestes a despedaçar tudo. A tensão pairava no ar, e Maria percebeu que a divisão em suas histórias era muito mais tênue do que imaginara. E ao fundo, os gritos das discussões se intensificavam, preparando o palco para uma tempestade. O que o futuro reservava para sua filha e aquele bebê? A única certeza que ela tinha é que as respostas a deixariam sem chão. O homem sombrio ficou parado, apenas observando Maria. O silêncio envolveu a sala, pesado e tenso. O murmúrio da briga entre o magnata e sua esposa pareceu desaparecer. Todos os olhares estavam voltados para ele. Maria sentiu o coração disparar. O que ele estava ocultando? Você não sabe o que está envolvido, não é mesmo? A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas carregava toda a gravidade de um aviso. O pequeno Lucas, em seus braços, havia parado de chorar. Em vez disso, estudava o novo personagem com a mesma curiosidade que Maria sentia. O homem continuou: o colar não deve ser tocado. Ele é a chave para um legado que me pertence. Um legado que os dois não devem descobrir. O peso de suas palavras atingiu Maria como um golpe. Legado? Colar? O que ele estava dizendo? Com um movimento rápido, ele se aproximou de Maria, tentando pegar o colar de suas mãos. Maria se afastou, segurando o objeto com força. Uma onda de proteção acendeu dentro dela. "Por que você quer o colar?" perguntou, a voz trêmula, mas decidida. Nesse momento, algo estourou. O magnata, que até então parecia perdido em sua própria tempestade emocional, virou-se, seus olhos queimando de raiva e desespero. "O que você está fazendo aqui?" gritou, apontando para o homem sombrio. "Você não devia estar aqui." A tensão se intensificou. O homem sombrio, sem hesitar, rebateu. "Você não percebe, não? O passado está de volta para te assombrar. Tudo o que você fez, as mentiras, os segredos. E agora, você quer arrastar mais uma inocente para isso? Do que você está falando?" A esposa do magnata estava em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto tentava entender. O bebê, Lucas, ainda em braços de Maria, estava observando tudo com atenção, como se houvesse algo mais que ele entendia. Ele começou a segurar o colar com suas pequenas mãos. "O que fez a joia brilhar ainda mais intensamente?" Maria viu aquilo e sentiu um choque novamente. O brilho parecia ter vida própria, e naquele momento ela percebeu. Aquele colar não era somente um objeto físico. Era um portal. Uma ligação com algo profundo. Mas com o quê? O homem sombrio parecia entender, seus olhos fixos no colar. Maria respirou fundo. "O que é esse colar?" O homem fez uma pausa e logo começou a falar. Mas não teve tempo. O estrondo arrasou o ambiente e a luz do escritório piscou. Nas janelas, uma sombra passou rapidamente, acompanhada de um rugido distante. Alguém ou algo estava se aproximando. "Precisamos sair!" gritou o magnata, agora preocupado. Sua raiva havia dado lugar ao medo. E a esposa dele, com medo nos olhos, ficou paralisada, sem saber a quem escolher como aliado. "Não! Espera!" Maria tentou protestar, mas o homem sombrio respondeu. "Ele não pode descobrir o que isso significa. Uma tragédia se despedaçará." Assim que as palavras dele ressoaram,
um novo som ecoou na casa. Era um grito agudo e penetrante. Parecia vir de um lugar muito próximo e envolveu tudo em um pânico feroz. Maria olhou para a porta. Então viu o rosto de um familiar saindo das sombras. O coração dela parou. Era Sofia, sua filha, parada na entrada, com olhos arregalados, espantada com o caos ao redor. Mami? A voz dela era como um eco, e naquele momento tudo parou. O homem sombrio olhou em direção a ela, seu semblante mudando de desprezo para um pingo de reconhecimento. Como ela veio parar aqui? Ele sussurrou, seu corpo rigidizando. Uma possibilidade aterrorizante preenchia o ar. O colar, o passado, o homem sombrio. Tudo se entrelaçava numa teia que poderia destruir cada um deles. O grito de Sofia ainda pairava e Maria, com os alertas de seu coração em disparada, percebeu que as perguntas antes sem resposta se tornavam mais urgentes. O que a conexão entre as crianças significava? E quem era realmente aquele homem? O legado que ele mencionara poderia realmente afetar suas vidas. Com a presença de Sofia, um novo enigma se formou, frenético e devastador. Havia segredos que precisavam ser revelados e, com isso, Maria sabia que a luta estava apenas começando. Maria olhou para Sofia, paralisada na porta, enquanto o coração dela batia com força no peito. O que sua filha estava fazendo ali? O homem sombrio, ainda fixo no colar, parecia agora mais tenso. A sala estava cheia de tensão e o ar pesado. A confusão estava estampada nos rostos de todos. Mami? A voz de Sofia ecoou e Maria sentiu um frio na barriga. O que estava prestes a acontecer? A mulher deslumbrante, esposa do magnata, olhou para a criança com um misto de alívio e pavor. Mãe? Ela murmurou, cheia de emoção. O que isso significava? Não! Sofia, volta! Maria gritou. Mas algo no olhar da filha fazia seu sangue correr mais frio. O momento se esticou numa eternidade. A tensão era palpável. Sofia deu um passo à frente, enquanto o homem sombrio a observava intensamente, como se estivesse reconhecendo algo familiar. Esse colar, ele pertence a você, não é? Ele disse, quebrando o silêncio. As palavras dele caíram como uma bomba na sala. Maria congelou. O que você quer dizer com isso? Como ele poderia saber? Não pode ser verdade. A esposa do magnata gritou, seu rosto pálido. Você não pode estar falando sério. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. E o magnata, antes furioso, agora estava totalmente confuso. Maria sentiu a pressão aumentar. O que você quer dizer? O que você sabe sobre o colar? Sua voz tremia, cheia de pânico. E neste momento, tudo ficou ainda mais intenso. O brilho do colar começou a pulsar, como se estivesse respondendo às emoções na sala. A luz azulada iluminou os rostos preocupados e a tensão parecia ter um peso físico. Então, uma onda de dor irradiou do colar e uma imagem embaçada começou a se formar na mente de Maria. Ela viu flashes, lembranças que não eram suas, como ecos de vidas passadas. Um sorriso de um bebê, risos, lágrimas, e então um grito. O grito da sua própria mãe. Não, não, não! Maria murmurou. Suas mãos se moviam como se tentassem afastar as visões.
O homem sombrio deu um passo mais perto, seus olhos fixos no colar. Você não entende, Maria. Isso não é só uma joia. É uma conexão entre vocês. Vocês estão ligadas ao passado. De maneiras que nem imagina. A sala parecia girar. Era tudo muito. Maria olhou para Sofia. O que ele queria dizer com conexão? Antes que pudesse processar, uma série de ruídos estrondosos irrompeu do lado de fora. Vidros quebrando, gritos, um caos. O apartamento estava sendo cercado. Eles estão vindo! Gritou o magnata, puxando a esposa para perto. Maria também se aproximou de Sofia, protegendo-a. Que diabos está acontecendo? A confusão tomou conta. Tudo estava desmoronando. O homem sombrio, agora diferente, sua fúria escondida sob uma expressão intensa, sussurrou. A verdade deve ser revelada. Essa conexão é vital para todos nós. Ele olhou diretamente para Sofia. Ela é a chave para tudo. E eles não podem saber. Nesse instante, todo o sentido do momento mudou. Maria finalmente entendeu. A conexão não era apenas um passado escondido, mas uma corrente poderosa ligada ao futuro. Uma força que não apenas ameaçava suas vidas, mas que poderia também mudar tudo o que conheciam. O choro do pequeno Lucas na sua frente, agora uma parte do quebra-cabeça. As palavras do homem ecoavam. A verdade deve ser revelada. E então, como um estalo, a porta se abriu violentamente, revelando figuras sombrias, vestidas de preto, travando a passagem. Não deixem elas saírem! O caos se instaurou. O futuro que Maria pensava que tinha para Sofia agora parecia escorregar de suas mãos. A única certeza era uma pergunta aterradora que dançava em sua mente. O que mais esses segredos poderiam levar? E a conexão que ela agora percebeu entre as crianças, a verdade que poderia mudar tudo, era algo que estava prestes a ser exposto. O mundo em colapso se desdobrava diante dela, e as linhas entre passado e futuro se tornavam mais tênues a cada segundo. O que estava escondido não era apenas sobre o colar, era sobre quem realmente eram. A sala estava repleta de pânico. O homem sombrio em pé encarava Sofia como se visse um fantasma. O brilho do colar pulsava e iluminava os rostos aterrorizados. Era como se o tempo tivesse parado. O grito de Sofia ecoava na mente de Maria, paralisando-a. Sofia! Maria insistiu, tentando alcançar sua filha. Mas antes que pudesse se mover, a porta se abriu com um estrondo e uma figura conhecida apareceu, vestida de forma imponente. O corpo de Maria se enrijeceu. Era Valentina, sua irmã, que tinha desaparecido anos atrás. O choque nos olhos de todos era palpável. Valentina, uma mulher que Maria pensou ter deixado para trás, estava ali. Mãe! Valentina rugiu, os olhos fixos em Sofia. O que tinha acontecido? Por que ela estava ali? O ambiente tornou-se um caos. O olhar do homem sombrio mudou, como se um peso tivesse caído sobre seus ombros. Ele estava paralisado. Valentina? Maria sussurrou, incredulidade inundando sua voz. A imagem dela já tinha se misturado
as suas memórias. Valentina ficou em silêncio, analisando a cena antes de se mover. Havia um misto de urgência e dor. Sofia, venha cá! Valentina chamou, estendendo a mão. Você precisa ficar longe. Eles vão descobrir. O desespero transformava sua voz, mas Maria não se moveu. Do que você está falando? O magnata gritou, virando seu corpo para Valentina, os olhos cheios de ódio. O rosto do homem sombrio estava pálido, como se a verdade estivesse finalizando uma etapa que ele tentava esconder. Você não entende. Tudo está conectado. Valentina implorou, agora focando em Maria. O colar e as crianças. Elas são as chaves, Maria. Você precisa me ouvir. A excitação no ar ficou pesada. Os gritos na porta começaram a se intensificar. Conectadas. O magnata repetiu, seus olhos se transformando em fúria. Ele se aproximou de Valentina. Você é a fonte de tudo isso, não é? Atraindo todos para sua rede de segredos. Ele se virou em direção ao homem sombrio, carregando raiva e descrença. O que você fez para arruinar nossa vida? Tare-se! O homem sombrio gritou de volta, a voz de um trovão. Maria sentiu seu coração acelerar. Os segredos estavam prestes a ser expostos. E a atmosfera reverberava com uma energia cortante. A conexão que Valentina mencionara estava se manifestando em cada centímetro da sala. Você não pode deixar que descubram a verdade. O homem sombrio agarrou Valentina, sua expressão começando a se enraivecer. Eram palavras de um predador. Se elas souberem, tudo estará perdido. As palavras pairavam no ar como chumbo. Maria olhou para Sofia, os olhos da menina brilhando com uma inocência que contrastava com a gravidade do momento. O colar em sua mão começou a ferver, uma luz ofuscante preenchendo a sala, como se estivesse avisando sobre um perigo maior. Valentina, o colar e você! O que está acontecendo? Maria questionou, confusa e atordoada. Valentina estava silenciosa, o olhar focado em Sofia, como se soubesse do peso que essa informação carregava. E de repente, tudo se encaixou em um estalo. Ele está preso ao passado. Valentina finalmente disse, sua voz ecoando enquanto a revelação se espalhava como uma onda. Seu pai, ele é quem busca isso! O ar ficou gelado, uma onda impactante de verdade cortando as palavras. Meu pai? Maria sentiu um vazio. A imagem dele, uma figura distante, se misturava aos medos há muito esquecidos. O homem sombrio parecia compreender a gravidade da situação. Seu semblante ficou mais sombrio. O rugido que vinha do lado de fora começou novamente, interrompendo o momento. Maria sentiu um calor intenso na mão, onde o colar pressionava sua pele. Era como se a verdade estivesse buscando escapar. O grito da multidão se intensificou e as sombras começaram a invadir o local, como se o cenário permitisse um desastre iminente. Precisamos sair, chamou o magnata. Mas antes que pudesse se mover, a sala postou-se em um verdadeiro caos. O homem sombrio segurou Valentina com força, a fúria em seu olhar crescendo. Nesse instante, as portas se abriram com um esforço colossal, revelando figuras ameaçadoras. O pânico tomou conta, e a única coisa que Maria pôde considerar era o colar entre suas mãos, sabendo que as respostas e segredos que se escondiam nele poderiam não apenas mudar suas vidas, mas também os destinos entrelaçados que nunca soubera que existiam. O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza que tinha era que nada seria como antes.
Maria olhou para Sofia, paralisada na porta, enquanto a sala se enchia de pânico. Cada segundo parecia uma eternidade. Valentina, sua irmã, estava ali, mas Maria ainda lutava para entender o porquê. O homem sombrio se colocou entre elas, como se um abismo se abrisse entre a família. A tensão era palpável. "O que você está fazendo aqui?" Maria perguntou com a voz trêmula. O problema não era apenas Valentina estar na sala. Era o que ela significava. Os segredos que poderiam destruir tudo. "Sofia, venha cá!" Valentina gritou, sua voz carregada de urgência. "Você precisa saber a verdade." "Por que você está falando?" Maria tentou avançar, mas o homem sombrio a deteve com um olhar penetrante. "Não faça isso, Valentina." As portas foram arrombadas com um estrondo ensurdecedor, e figuras encapuzadas entraram na sala, criando uma onda de choque. O magnata recuou, sua fúria transformada em medo. "Quem são vocês?" ele gritou, acuado. Valentina, de pé, não recuou. Havia algo de resoluto em sua mirada. "Você não entende. Eles estão atrás do colar", Valentina alertou, sem desviar o olhar dos invasores. "Ele é a chave para tudo. Para o passado, para o futuro." A voz dela estava tingida de desespero. Cada palavra um grito para entender. Maria não conseguia acompanhar. O bebê Lucas começou a chorar novamente. O som agudo, cortando seus pensamentos. Ao olhar para ele, a conexão entre os dois parecia mais forte. O colar pulsava em sua mão, cada brilho exalando um poder que ela não conseguia compreender. "Pare!" o homem sombrio ordenou, avançando em direção a Valentina. "Você não pode deixá-lo saber!" Mas antes que pudesse agir, a sala inteira pareceu vibrar. Um grito aterrorizante ecoou, vindo do fundo da sala. Todos voltaram-se em uníssono. O que Maria viu fez seu coração parar. Uma mulher alta e esquelética emergiu das sombras, o rosto dela oculto por um véu. "Mãe!" A palavra escapuliu dos lábios de Valentina, e em um movimento rápido, a estranha se revelou. Era a mãe delas. Desaparecida há anos, sua presença quebrando a lógica do mundo em que viviam. Ela tinha sido dada como morta, mas agora estava ali, viva e demoníaca. "O que você fez?" A mulher chorou, o olhar cheio de dor. "Valentina, você não devia ter voltado. Você tinha que saber a verdade." Valentina respondeu, e a sala se tornava um espaço de caos emocional. As figuras encapuzadas agora hesitaram, como se a verdade tivesse o poder de derrubar suas intenções malignas. Maria ficou sem palavras, enquanto a mãe encarava Valentina, exalando fragor de desgosto e preocupação. "Vocês estão em perigo. O colar não é um presente, é uma maldição." A confusão virou um turbilhão na mente de Maria. A conexão que sentia com o colar e com Lucas não era apenas por ser mãe. Havia algo mais profundo, uma ligação que ela nunca entendeu completamente. O que isso significava? A mulher estava justamente no meio da revelação de um passado que deveria permanecer enterrado. "Do que você está falando?" O magnata, agora respaldado pela dúvida, perguntou, sua voz trêmula ao reconhecer os ecos de segredos há muito tempo passados. "Eu sou o elo. O colar é um símbolo dos nossos erros." A mãe gritou, para todos ouvirem. A presença dela era como um relâmpago no céu tempestuoso. "E vocês não podem deixá-lo nas mãos erradas." O clima na sala virou. Cada um parecia processar informações que desmoronavam as realidades que construíram com tanto esforço. O homem sombrio
agora estava em plena desvantagem. O medo estampado no seu rosto, enquanto Maria compreendia que os laços familiares eram mais complexos do que imaginava. E justo quando a tensão parecia alcançar seu ápice, uma luz intensa emanou do colar. O ambiente tremeu. Todos olharam com horror enquanto o brilho os envolvia, como se prometesse revelar mais segredos ainda escondidos. O colar pulsava e por um instante Maria soube que a revelação da verdade estava a um passo, mas não estava pronta para o que viria a seguir. A sala se iluminou quase cegante e tudo se tornou um borrão de movimento e gritos desordenados. Maria se sentiu sendo puxada para o centro, como se todos ao seu redor desaparecessem em uma confusão de sombras. E uma fração de segundo antes que tudo se tornasse escuridão, a voz de Valentina atingiu seu coração. Maria, confie na verdade. A escolha é nossa. Um chamado, um aviso. A escuridão a engoliu e com ela o futuro que tanto queria proteger. O que restou foi um silêncio profundo e ameaçador, fazendo Maria questionar o que tudo isso significava, já que a única certeza é que tudo estava prestes a mudar de formas que ela jamais imaginou. A escuridão a envolveu e o silêncio se estabeleceu. Maria sentiu um frio cortante enquanto a luz intensa do colar pulsava, quase como se estivesse chamando por ela. Era uma sensação estranha, como se o tempo estivesse congelado e tudo ao seu redor tivesse parado. Então, antes que pudesse raciocinar, a voz da mãe ressoou na sala, compartilhando verdades que não estavam prontas para serem reveladas. Maria! A mulher gesticulou, o olhar vazio, perdido entre memórias e arrependimentos. O colar é mais do que um símbolo, é uma maldição. O pânico tomou conta da sala e o ar parecia pesado. O magnata, agora sem foco, lançou um olhar furioso para Valentina. Você trouxe isso para nós! Ele gritou, impotente. E, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar, as sombras ao redor pareciam se agitar. Maria olhou de relance para Sofia, que, com os olhos arregalados, ainda estava grudada na mãe. O vibrar do colar a envolvia em um mistério inquietante. Então, tudo ficou ainda mais confuso. O impacto de sua mãe estar ali, revelando segredos que ela jamais imaginara, paralisou as reações. Mas havia algo mais, algo prestes a ser revelado. Então, no momento mais crucial, um grito estrondoso irrompeu da entrada. Ouvia-se o clangor de passos pesados e uma multidão estava invadindo, cheia de vozes frenéticas. Peguem-nas! Não deixem escapar! As palavras ecoaram e a sala virou um caos. Maria achou que perderia a consciência. O que estava acontecendo? As figuras encapuzadas se aglutinavam em torno dela e de Valentina. Os olhos penetrantes de um deles fixaram-se em Maria, e um flash de reconhecimento passou entre eles. Era alguém do passado que ela não conseguia lembrar. Um frio no estômago e uma sensação de traição se espalharam. Você sempre esteve aqui. Sempre foi parte disso. A voz do homem ecoava, e nesse instante ela conseguiu ver o sobrenome familiar em seu crachá. Dias. O mesmo sobrenome de seu pai, que havia saído da vida dela anos atrás. Como você está aqui? Maria soltou, sem conseguir entender. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar,
mas só aumentavam o nó na sua garganta. As figuras encapuzadas avançaram, cortando o ar com seus gritos. O caos era ensurdecedor. Você é a única que pode quebrar a maldição. O homem Dias continuou, como se suas palavras fossem gélidas. O colar começou a brilhar ainda mais, sombreando aquela revelação súbita. Valentina estava ao lado dela, recebendo o impacto da verdade com uma mistura de pavor e determinação. Não. Podemos deixá-los ter o colar! Valentina gritou. Sua energia repentina interrompeu o rugido da multidão. Por um breve momento, a sala tornou-se um abismo de silêncio. Maria sentiu a urgência do instante. Nós temos que ir, ela sussurrou, enquanto seu coração pulsava rápido. Então, como se tudo estivesse mastigando seu passado e presente, a mulher oculta sob o véu começou a se transformar. O rosto dela foi se desenhando e, para o desespero coletivo, revelou a fisionomia bastante familiar de sua própria mãe. Não! Você não! Maria gritou, o choque explodindo em sua mente. O que estava acontecendo? Por que a mulher aparecia agora, no meio de um caos? O mundo a cercava e a mulher confirmou. Eu fiz o que precisava. Agora é a sua vez de decidir, Maria. O colar ou a liberdade? Havia uma fissura no meio da sala. Maria se sentiu como se estivesse entre duas realidades distintas. O peso da história esmagando. Um vento gelado soprou, trazendo uma sensação de urgência. A verdade estava prestes a ser revelada em um choque devastador que poderia desmoronar tudo que ela conhecia. Nesse instante, um estalido ressoou e a luz do colar explodiu em um brilho intenso, engolfando tudo em um brilho ofuscante. O que estava prestes a acontecer era indefinido, e a sala girou ao seu redor. As conexões se fragmentaram, revelando um novo caminho a ser trilhado. O que Maria faria agora? Aceitar a maldição ou lutar por sua liberdade? A escolha estava em suas mãos e o futuro a aguardava, repleto de sombras. A escuridão a envolveu e o silêncio se estabeleceu. Maria sentiu um frio cortante enquanto a luz intensa do colar pulsava, quase como se estivesse chamando por ela. Era uma sensação estranha, como se o tempo estivesse congelado e tudo ao seu redor tivesse parado. Então, antes que pudesse raciocinar, a voz da mãe ressoou na sala, compartilhando verdades que não estavam prontas para serem reveladas. Maria! A mulher gesticulou, o olhar vazio, perdido entre memórias e arrependimentos. O colar é mais do que um símbolo, é uma maldição. O pânico tomou conta da sala e o ar parecia pesado. O magnata, agora sem foco, lançou um olhar furioso para Valentina. Você trouxe isso para nós! Ele gritou, impotente. E como se uma tempestade estivesse prestes a estourar, as sombras ao redor pareciam se agitar. María olhou de relance para Sofía, que con os olhos arregalados ainda estaba grudada na madre. O vibrar del colar a envolvía en un misterio inquietante. Entonces ficou ainda más confuso. O impacto de su madre estar ahí, revelando segredos que ela jamais imaginara, paralizó as reacciones. Mas había algo más, algo prestes a ser revelado. Entón, no momento más crucial, un grito estrondoso irrompeu de la entrada. Ouvia-se o clangor de passos pesados e uma multidão estava invadindo, cheia de vozes frenéticas. Peguem-nas! Não deixem escapar! As palavras ecoaram e a sala virou um caos. Maria achou que perderia a consciência. O que estava acontecendo? Encapuzadas se aglutinavam em torno dela e de Valentina. Os olhos penetrantes de um deles fixaram-se em Maria,
E um flash de reconhecimento passou entre eles. Era alguém do passado que ela não conseguia lembrar. Um frio no estômago e uma sensação de traição se espalharam. Você sempre esteve aqui. Sempre foi parte disso. A voz do homem ecoava. E nesse instante, ela conseguiu ver o sobrenome familiar em seu crachá. Dias. O mesmo sobrenome de seu pai, que havia saído da vida dela. Anos atrás! Você... Como você está aqui? Maria soltou sem conseguir entender. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas só aumentavam o nó na sua garganta. As figuras encapuzadas avançaram, cortando o ar com seus gritos. O caos era ensurdecedor. Você é a única que pode quebrar a maldição. O Homem Dias continuou como se suas palavras fossem gélidas. O colar começou a brilhar ainda mais, sombreando aquela revelação súbita. Valentina estava ao lado dela, recebendo o impacto da verdade com uma mistura de pavor e determinação. Não podemos deixá-los ter o colar! Valentina gritou. Sua energia repentina interrompeu o rugido da multidão. Por um breve momento, a sala tornou-se um abismo de silêncio. Maria sentiu a urgência do instante. Nós temos que ir, ela sussurrou, enquanto seu coração pulsava rápido. Então, como se tudo estivesse mastigando seu passado e presente, a mulher oculta sob o véu começou a se transformar. O rosto dela foi se desenhando e, para o desespero coletivo, revelou a fisionomia bastante familiar de sua própria mãe. Não, você não! Maria gritou, o choque explodindo em sua mente. O que estava acontecendo? Por que a mulher aparecia agora, no meio de um caos? O mundo a cercava e a mulher confirmou. Eu fiz o que precisava. Agora é a sua vez de decidir, Maria. O colar ou a liberdade? Havia uma fissura no meio da sala. Maria se sentiu como se estivesse entre duas realidades distintas. O peso da história esmagando. Um vento gelado soprou, trazendo uma sensação de urgência. A verdade estava prestes a ser revelada em um choque devastador que poderia desmoronar tudo que ela conhecia. Nesse instante, um estalido ressoou e a luz do colar explodiu em um brilho intenso, engolfando tudo em um brilho ofuscante. O que estava prestes a acontecer era indefinido e a sala girou ao seu redor. As conexões se fragmentaram, revelando um novo caminho a ser trilhado. O que Maria faria agora? Aceitar a maldição ou lutar por sua liberdade? A escolha estava em suas mãos e o futuro a aguardava repleto de sombras. Mas antes que Maria pudesse reagir, um grito agudo cortou o ar e, de repente, o homem sombrio se desfez em um borrão de sombras. Ele estava se esvaindo, desaparecendo, como se nunca tivesse estado ali. E a sala mergulhou em uma escuridão ainda mais profunda. Maria olhou em volta, confusa. — O que aconteceu? Perguntou, seu coração batendo forte. Então ela notou. As figuras encapuzadas se transformaram. Em vez de ameaçadoras, pareciam mais vulneráveis. E um deles, com o capuz caindo, revelou um rosto conhecido, um sorriso sombrio. Era Sofia. — Surpresa, mamãe! Ela sussurrou, e as palavras dela cortaram Maria como uma faca. O mundo desmoronou. A criança que ela conhecia não era quem pensava. Não, não pode ser! Maria sussurrou, a dor se espalhando como fogo em seu coração. Ela olhou para Valentina, que estava tão atordoada quanto ela.
O que mais estava escondido? A multidão parou. O silêncio se estabeleceu. E tudo o que Maria poderia fazer era encarar Sofia, em choque. O que aquilo significava? O que mais estava escondido sob a superfície daquela família destruída? A única certeza que ela tinha agora era que a verdade era muito mais sombria do que jamais imaginara. Maria olhou para Sofia, paralisada na porta, enquanto a sala se enchia de pânico. Cada segundo parecia uma eternidade. Valentina, sua irmã, estava ali, mas Maria ainda lutava para entender o porquê. O homem sombrio se colocou entre elas, como se um abismo se abrisse entre a família. A tensão era palpável. Sofia? Maria perguntou, sua voz cheia de dor e confusão. A menininha, com aquele sorriso inocente e olhos grandes, agora parecia uma estranha. O que você está dizendo? Surpresa, mamãe, Sofia sussurrou. E com essas palavras, Maria sentiu um frio na barriga. Tudo o que acreditava sobre a filha parecia desabar. Era como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. A sala ficou em silêncio. O magnata e sua esposa, antes furiosos, agora assistiam, horrorizados. Não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Maria insistiu, a voz trêmula. Um calafrio percorreu sua espinha. O que ele sabia? Meu Deus, não! Valentina gritou. Você não pode estar falando sério. A sala estava cheia de tensão. E o medo parecia engolir todo mundo ali dentro. Maria, olhando para Sofia, perguntou. Quem é você? O que está acontecendo? Antes que Sofia pudesse responder, um estrondo ressoou na porta, fazendo as janelas tremerem. As figuras encapuzadas irromperam com um rugido de raiva, e a multidão na entrada parecia um mar de sombras prestes a invadir. Peguem-nas! Não deixem escapar! Valentina gritou. Vamos! E então o homem sombrio avançou em direção a Sofia. Mas Maria, sem pensar, se colocou entre eles. O colar em sua mão aqueceu, pulsando como se tivesse vida própria. Não toque nela! Maria gritou. Mas a pressão aumentava. O homem sombrio parecia ficar agitado. Você não sabe o que está fazendo. Ele estendeu a mão em um gesto de controle. E nesse instante Sofia, com uma calma surpreendente, levantou a mão. Deixe estar, mãe, ela disse, a voz tão doce que Maria hesitou. Eu sou a chave. O choque nas palavras dela era palpável. O calor da verdade se espalhou pela sala. O que você quer dizer? Maria respirou fundo, sentindo o coração apertar. Eu sou a ligação entre vocês e o legado. Sofia começou a brilhar. A luz do colar aumentou e, de maneira instantânea, a sala se transformou. O barulho da multidão na porta sumiu. Tudo se tornava um eco distante. A mulher sob o véu se afastou, à medida que o foco da atenção se voltava para Sofia. Não pode ser! Maria murmurou sem acreditar. A inocência da menina parecia desvanecer, revelando um passado que não conhecia. A figura de Dia se aproximou. Ela é a única que pode trazer de volta o que foi perdido. O colar conecta as almas misteriosas do passado. E Sofia é a chave para tudo isso. Mais perguntas e respostas. Sofrimento e dor se entrelaçavam. E a sala parecia girar. De repente, uma nova onda de sombras avançou. As figuras encapuzadas, como se fossem suas pragas, começaram a se espalhar. E em meio a tudo isso, um grito de feliz desespero ecoou da porta. Parem! A voz de Valentina atravessou a sala, forte e decidida. Todos voltaram-se. Não deixe que levem! E justo ali, enquanto a batalha de vontades tomava conta,
Maria observou que o colar começou a soltar um brilho intenso, quase ofuscante. Sofia, que você sabe? Nesse momento, a menina, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Maria e disse: se você não aceitar, tudo estará perdido e eu vou desaparecer. Um estrondo de horror tomou conta de todos. O tempo parou, como se o mundo tivesse congelado. Naquela revelação, Maria sentiu o peso nas costas, a responsabilidade esmagadora. A verdade ungida pela ausência de respostas. Tudo poderia mudar a qualquer momento. Ela olhou para Valentina, buscando apoio, mas encontrou uma expressão de temor. Sofria, assim como Maria. O que eram aquelas palavras? O que poderia acontecer se não seguissem a vontade de Sofia? As figuras encapuzadas estavam quase ali. O medo tomou conta enquanto a dúvida de que ninguém conseguiria escapar a envolvia. O caos estava prestes a explodir novamente e Maria sabia que a decisão tinha que ser agora. O que ela escolheria? Aceitar a verdade, mesmo que dolorosa? Ou resistir e ver sua filha desaparecer? O brilho do colar pulsava e a única certeza que restava era que algo sombrio estava prestes a acontecer. Maria sentiu seu coração disparar. A sala girava. As vozes se misturavam em um turbilhão de gritos e assombração. Sofia, ali, com aquele olhar doce e inocente, parecia uma estranha. O colar pulsava, emanando uma luz que se intensificava a cada segundo. Como você pode ser a chave? Maria sussurrou, a dor cravada em seu peito. Porque eu sou parte de tudo isso, mãe. O olhar de Sofia era profundo, como se carregasse o peso de gerações. Se você não agir agora, tudo o que amamos pode se perder. Valentina, desesperada, tentou intervir. Você não entende. Eles vão vir atrás de você. O medo enchia o ar e a multidão encapuzada estava prestes a invadir, como sombras prestes a engolir a luz. Parem! Não deixem que elas saiam! O homem de manto escuro gritou, mas seu poder parecia estar empenhado contra alguma força que não compreendia. O colar brilhava intensamente, parecendo responder ao chamado da verdade. Uma onda de emoção tomou conta de Maria. O que mais ela tinha perdido sem saber? A realidade se contorcia e o eco da maldição, que antes parecia distante, agora estava claro como água. Sofia, confia em mim! Maria implorou, enquanto as sombras se aproximavam. Você precisa me confiar, mãe. O colar traz tanto passado quanto futuro. As respostas estão ali. Sofia apontou para o centro da sala, onde o brilho pulsava, e foi nesse momento que todo o ar se encheu de luz. Maria percebeu que o colar não era apenas um objeto. Era a chave para a ruptura do ciclo de dor e segredos familiares. As figuras encapuzadas hesitaram. Algo havia mudado. O homem sombrio se levantou e, para o terror de todos, começou a se desfazer em um borrão de sombras. Maria sentiu a pressão enlouquecedora diminuindo. A sala sob a luz do colar era um novo mundo, uma nova oportunidade. Vá! Vá agora! Maria! Aceite o colar! Quebre o ciclo! Valentina gritou, sua voz ecoando como um relâmpago em meio aos trovões. Maria respirou fundo.
Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma onda de coragem tomou conta dela. O colar pulsava, um eco de sua linhagem, de suas verdadeiras conexões. Sofia sorriu para ela, e aquilo deu a Maria a força que ela precisava. Com um ato de coragem, Maria ergueu o colar e disse em voz alta: "Que tudo que foi escondido seja revelado." Uma explosão de luz iluminou a sala. Os rostos da multidão, antes ameaçadores, agora se tornaram claros. Maria viu vislumbres de memórias, de risos e lágrimas perdidos. As sombras se dissiparam, e com um último brilho, o colar estourou em 1000 fragmentos de luz. O silêncio tomou conta. Todos estavam paralisados, e o que restou foi um eco de transformação. A sala estava vazia, mas agora preenchida de uma nova energia, liberdade. As vozes angustiosas do passado se silenciaram e a verdade estava finalmente exposta. Maria olhou para Sofia e a conexão entre elas estava mais forte do que nunca. Havia desafios pela frente, mas agora eram um time. O passado não poderia romper a família que estavam prestes a reconstruir juntos. E ali, em um instante eternamente gravado na alma de ambos, Maria entendeu que poderiam encarar qualquer tempestade juntas. O que estava por vir? Uma nova era de esperanças e superações. Mas antes que pudessem aproveitar a liberdade recém-descoberta, um eco distante surgiu da porta. Uma sombra familiar. "Maria!" a voz chamou, e os corações de ambas congelaram. O que viria a seguir? O futuro prometia novas batalhas e incertezas. E com isso, eu gostaria de lembrar você de algo muito importante. Este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o canal a crescer e alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!